Certo, vamos mergulhar de cabeça em um dos documentos mais importantes da história americana, os Artigos Federalistas. O que a gente vai tentar entender aqui é exatamente o argumento urgente que eles fizeram para um governo novo, um governo muito mais... Pois é, tudo começou com uma pergunta fundamental. Alexander Hamilton, logo no primeiro artigo, disse que aquele momento decidiria a sorte de um império, em certo modo, o mais interessante que existe no universo. Pensem bem, depois da Revolução, a nação estava numa encruzilhada. Será que as pessoas conseguiriam se governar usando a razão, a escolha? Ou estavam, no fundo, condenadas a viver no caos e a ter suas leis definidas pela força ou pelo puro acaso? O peso era enorme. E a situação, olha, era desesperadora mesmo. O primeiro governo do país, os Artigos da Confederação, era, como disse o próprio Hamilton, inteiramente insuficiente. Na prática, o país estava à beira do colapso. Não conseguia resolver brigas internas, pagar as dívidas ou se defender. Era uma união que só existia no papel. Para os autores do Federalista, essa desunião não era só um problema, era uma ameaça existencial mesmo, com perigos vindo de todos os lados, de fora e de dentro. A convicção deles era bem clara. Só uma união forte de verdade poderia salvar a jovem república. Vamos começar pelas ameaças que vinham de fora. John Jay, logo nos primeiros artigos, pintou um cenário bem sombrio. Uma América dividida seria um alvo fácil. Imaginem só as potências europeias da época, Grã-Bretanha, Espanha, França, se aproveitando das brigas comerciais entre os estados. Cada estado sozinho era fraco demais para negociar bons acordos ou para montar uma defesa que prestasse. A nação viraria um brinquedo na mão dos outros, tratada com total desprezo no cenário mundial. Mas antes da gente continuar com todos esses perigos, é importante saber quem estava soando esse alarme todo. Escondidos sob o pseudônimo Publius, 3 homens, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, escreveram essa série de ensaios com um único objetivo: convencer o povo da necessidade urgente de aprovar a nova Constituição. O contraste que eles apresentaram era gritante, para dizer o mínimo. De um lado, estados fracos, divididos, praticamente um convite para ataques e desrespeito. Do outro, uma união forte, que impõe respeito. Só um governo nacional, eles argumentavam, poderia usar a força de todo mundo junto, garantir acordos comerciais favoráveis e agir com a cabeça no lugar, livre das paixões e interesses de cada cantinho. Mas o perigo não vinha só de fora. Os federalistas tinham um medo enorme de que, sem um governo central para botar ordem, os estados acabariam se voltando uns contra os outros. Eles previam um cenário de pesadelo, guerras por território, brigas comerciais, tipo Nova York taxando tudo que vinha dos vizinhos Connecticut e Nova Jersey, disputas sobre a dívida da guerra e, o mais assustador de tudo, a criação de exércitos permanentes em cada estado. Isso seria uma ameaça constante à própria liberdade. E tudo isso nos leva ao que os autores, principalmente o Madison no Federalista número 10, consideravam a doença mortal de qualquer governo popular, o problema da facção. Tá, mas o que é exatamente uma facção? Madison a define como um grupo de cidadãos, e aqui vem o pulo do gato. Pode ser tanto uma maioria quanto uma minoria que se junta por uma paixão ou interesse que vai contra os direitos dos outros ou o bem de todo mundo. A ideia mais aterrorizante era que a própria maioria poderia virar uma facção tirânica, simplesmente esmagando os direitos de quem pensava diferente. A genialidade do argumento do Madison está em como ele explica por que as facções são inevitáveis. Ele usa uma analogia poderosa. A liberdade está para a facção, assim como o ar está para o fogo. Ou seja, não dá para ter um sem o outro. A única forma de acabar com as facções seria destruindo a própria liberdade, um remédio que, segundo ele, seria pior que a doença. O raciocínio é bem direto, na verdade. Se existe liberdade, as pessoas podem pensar por conta própria. E como as pessoas são diferentes, com opiniões e talentos diferentes, isso naturalmente leva a uma distribuição desigual de propriedade. E essa desigualdade acaba dividindo a sociedade em classes e interesses distintos, ou seja, em facções. É quase uma consequência matemática da natureza humana vivendo em liberdade. Então, se não dá para arrancar a raiz do problema, o que se faz? A solução dos federalistas era controlar os efeitos dele. E a cura que eles propuseram foi super inovadora. Não uma democracia pequena e direta, mas uma república ampla, de grande extensão. E aqui está a grande virada de chave do argumento. O objetivo nunca foi eliminar as facções. Isso seria impossível sem acabar com a liberdade. O objetivo de um bom governo, segundo Madison, é criar um sistema que consiga controlar os efeitos das facções. E como fazer isso?
Bom, Madison dizia que a resposta não estava na democracia pura. Para ele, democracias pequenas e diretas eram um perigo, muito suscetíveis à tirania da maioria, e não ofereciam nenhuma cura para o problema das facções. A solução, então, seria uma república, um governo de representantes eleitos que consegue abranger uma área bem maior e uma população muito mais diversa. Mas qual é a mágica de uma república grande? Por que o tamanho importa tanto? A lógica é que o tamanho dilui o poder. Num país enorme com tantos interesses diferentes competindo, fica muito mais difícil para uma única facção conseguir virar uma maioria e oprimir o resto. Além disso, com mais gente para escolher, a chance de eleger líderes mais competentes e menos influenciados por interesses locais aumenta. A própria geografia vira um obstáculo, dificultando a organização e a ação coordenada das facções. E isso nos leva à ideia que era, verdadeiramente radical para a época. O pensamento comum dizia que repúblicas só funcionavam em lugares pequenos. Os federalistas viraram esse jogo. Eles argumentaram que um país grande não era uma fraqueza, mas sim a maior força de uma república. Era, na verdade, a melhor blindagem possível para os direitos de todo mundo. E assim, com toda essa lógica, os federalistas desenharam um governo para tentar domar o problema da facção. A grande pergunta que fica para a gente, mais de 200 anos depois, é: deu certo? Essa estrutura que eles criaram ainda consegue controlar as paixões e os interesses que eles tanto temiam? É uma questão que continua tão relevante hoje quanto era lá em 1787.